Pai de amor, fala ao nosso coração nessa noite. E que a Tua palavra seja anunciada no poder e na autoridade do nome de Jesus. É no nome santo e precioso de Jesus que eu me rendo às Tuas mãos e te agradeço por essa palavra que o Senhor nos concede hoje ouvir, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite, amados, eu quero falar sobre o milagre da ressurreição. É o domingo de Páscoa, domingo da ressurreição, e eu quero aqui abordar principalmente um fato ocorrido no versículo 2, porque todos sabemos que as mulheres que serviam a Jesus, e entre elas Maria Madalena, aquela pela qual os evangelhos relatam que era uma prostituta e que tinha 7 demônios, mas o Senhor a libertara de todos eles, foram domingo bem cedo ver Jesus, ver o seu corpo, fazer os seus ritos, levar os seus perfumes, como os judeus praticavam, banhando o corpo, porque é algo bem curioso entre os judeus, que devemos resgatar também, que o judeu, mesmo depois que parte o seu ente querido, ele continua a tratar aquele que agora jaz num túmulo com respeito e reverência. Isso é interessante, viu, amado? Muito importante. Quando Abraão morre, por exemplo, os hebreus têm o túmulo de Abraão até hoje como um lugar especial, porque ali está o pai da fé. Ali está um grande homem de Deus. Nós brasileiros fomos educados nesse sentido a enterrou, e deixa lá. Mas não é isso que as Escrituras ensinam, que ali é o resto de alguém que foi a nossa história. Ali é alguém que deu origem à nossa vida. E por isso que mesmo que o Espírito que veio de Deus, que agora está diante de Deus, e a alma já não está mais ali e já está com Deus, os restos mortais estão ali, por isso merecem a nossa atenção e o respeito e o zelo. Não como fazem os orientais, adorando-os, mas como fazem os orientais judeus, sim. Me refiro aos orientais japoneses, chineses, que eles até chegam a cultuar os mortos. Ali já é, eu diria, um exagero, as Escrituras não dizem isso, mas tratar com reverência, irmãos, isso é importante. Isso é respeito, isso é carinho, isso é honra. Entre os chineses, eles têm um legado de extrema importância. Aquele que não sabe respeitar o pai ou a mãe, não vai ser um bom pai e não vai ser uma boa mãe. Isso é um fato. Por isso que a China, mesmo tendo 2 bi de habitantes, ainda consegue ser um país ordeiro, porque eles têm isso na sua essência, têm isso como um legado, e isso é bonito. E de fato é verdade, irmãos. Hoje a gente olha para uma pessoa que é um velhinho, uma velhinha, é um tiozinho, é uma tiazinha. Ô tiozinho, dá licença, tiozinho. Não, nas Escrituras, cabelos grisalhos são sinônimos de respeito e autoridade. Ah, mas ele não sabe ler e escrever, não interessa. Merece o nosso respeito, merece a nossa postura de baixar a cabeça e falar, pode dizer, o senhor tem autoridade. Entendeu, amados? Entre os judeus, a hierarquia e o respeito sempre foi algo que devemos resgatar. Amém, igreja? E aqui elas foram, né? Então, levaram os perfumes para banhar. Chegando lá, é sobre o versículo 2 que eu quero trabalhar com vocês. Aonde tudo virou um caos, aonde tudo deu errado, aonde só existem sinais de morte, de dor e de tragédia, Deus tem todo o poder de fazer com que o mensageiro dele venha e transforme aquele lugar que é um túmulo de morte numa casa de vida.
Olha só o que aconteceu no versículo 2. Eis que houve um grande terremoto. Por quê? Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Como vai a sua vida, amado? A história da sua família? Seu casamento? Sua vida profissional? Como vai a sua vida de uma forma geral? Tem cara de túmulo? Obrigado, filha. As pessoas vivem só chorando, porque já 3 dias morreu a sua esperança. Como vai a sua vida ministerial? A sua esperança nas coisas de Deus para o futuro? Estão enterradas num túmulo? Você já tentou e só se feriu, e agora você olha e tem um túmulo fechado, e dentro desse túmulo o seu Cristo está morto. Porque eu quero fazer uma breve reflexão sobre o momento apostólico aqui. O momento desses homens e mulheres de Deus. Eles passaram por um momento muito singular e muito especial. Assim que Jesus foi capturado, Jesus mesmo profetizou que o seu rebanho seria disperso. E os apóstolos, de uma forma bem dramática, ficaram presos numa casa, temendo a fúria dos sumos sacerdotes e dos romanos. Eles estavam morrendo de medo, amados. As Escrituras relatam isso. Porque o Messias dele, o profeta deles, o homem que dava a ordem para o mar, dava ordem para os demônios, para os espíritos malignos, dizia para o próprio Satanás: retira-te, enfrentou Lúcifer no deserto e venceu, fez multiplicação de pães e peixes, era considerado um profeta em Israel, uma pessoa que era aclamada pela multidão como rei. Agora, essa grande figura estava morta pelas mãos cruéis de líderes religiosos judeus e soldados romanos. Foi humilhado como um cão, surrado como um ser miserável, e recebeu a pior de todas as mortes, a morte na cruz. Talvez você não saiba disso, mas a morte de cruz, ela era para os piores criminosos daqueles dias. O Império Romano tinha uma tática de humilhação cruel. Qual era? Quando ele conquistava uma cidade, essa cidade que estava debaixo da conquista dele, se tivesse insurreições, ou seja, rebeliões contra agora o novo governo imposto, governo romano, eles pegavam esses revolucionários, esses rebeldes, crucificavam nas portas da cidade e deixavam ali sendo comido pelas aves. E a morte de crucificação demorava uma média de algumas horas até 3 dias. Se a pessoa era muito forte, muito robusta, ela podia suportar até 3 dias pendurado na porta da cidade. E os soldados romanos ficavam sob vigilância até o rapaz morrer. Quem entrava na cidade pensava 2 vezes se iria ou não fazer uma rebelião. E os outros criminosos, pastor, eram sentenciados de outras formas. Se o crime da pessoa não fosse um crime tão vexatório, ele era decapitado, enforcado, queimado. Mas se era um crime de traição, ou se era um dos crimes mais cruéis e vexatórios, era crucificação. Agora para por um instante e pensa como Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, Judas, todos eles, Filipe, André, estavam
Joana, Maria Madalena, Susana, Maria, mãe de Jesus. O que aconteceu com o nosso Messias? Morreu, morte de cruz. Ele enfrentou Lúcifer e venceu. Ele enfrentou milhares de demônios e os expulsou. Fez multiplicação de pães, peixes, deu ordem para o mar, para a terra, para os ventos, tudo aconteceu. Tinha poder sobre a natureza, apraguejando figueira estéril. E morreu por causa de homens cruéis. E foi humilhado em praça pública. Foi judiado, surrado, cuspido. E morreu. Eles estavam assim, amados, morrendo de medos. Foram 3 dias onde o coração deles desfaleceu. A esperança deles estava ruindo. Mas aí veio um anjo de Deus, um anjo, no domingo pela manhã, e que fez um terremoto naquele lugar. Fez um alvoroço, abrindo o túmulo, levando uma resposta dos céus, porque Deus tinha prometido que ele ressuscitaria. Jesus tinha profetizado que ao 3º dia ele ressurgiria, como foi Jonas, que passou 3 dias dentro de um peixe. Jesus passaria 3 dias na terra e depois ressurgiria. Assim o foi. Como vai o seu coração, filho? Como vai as suas esperanças em algumas áreas da tua vida? Que nessa noite você possa saber que o seu Deus, que o meu Deus, ressuscitou ao 3º dia. E não há túmulo que ele não possa enviar o seu mensageiro e transformar na sua vida. Não há túmulo que ele não possa invadir agora e quem sabe fazer um terremoto também, com anjos maravilhosos trazendo uma resposta. Talvez o milagre na sua vida seja assim, como foi nessa manhã bendita. Talvez sejam diferentes, porque os apóstolos não viram essa descrição. Quem viu foi as mulheres. E detalhe, Maria Madalena, aquela que era uma prostituta e que tinha 7 demônios. Ela viu tudo isso. Ela viu a beleza dessa graça, onde o lugar estava aberto. Ela contemplou o milagre ao vivo e a cores, e ela presenciou o espanto dos soldados, e os soldados ali tremeram, como diz a narração de Mateus 28, e apavorados voltaram, prestando conta àqueles que tinham enviado. O fato do milagre de Deus nas nossas vidas chocam até os incrédulos. Querido, eu quero te dizer, não perca a esperança, não perca. Se Deus prometeu algo, Ele há de cumprir em nome de Jesus. Eu sei que nós muitas vezes temos medo, e as circunstâncias dizem contrárias à expectativa do que esperamos. Mas lembre que você não vive por fé, ou melhor, pelo aquilo que vê, mas você vive pela fé em seu Deus. Tudo é possível ao que Ele querer, disse Jesus. Tudo é possível. Filho, creia que o seu temperamento pode ser mudado, a sua natureza pode ser mudada, que o seu coração pode ser mudado, que o seu sentimento pode ser mudado. Basta você olhar para o Filho de Deus de todo o coração. Segundo ponto que eu quero trabalhar agora é em João, capítulo 20 de João. É o mesmo texto, narrado por uma outra ótica. Eu quero trabalhar agora esse encontro desse anjo com Maria Madalena. E quero agora olhar com mais detalhes por que ela contemplou um milagre tão grandioso. Por que ela foi alvo
de ser a primeira pessoa que viu o Cristo ressurreto. Olha que interessante, irmãos. Jesus, deixa eu dar um dado histórico aqui. Deus criou o homem e a mulher, ambos com seus devidos direitos e deveres. Mas o ser humano se corrompeu e fizeram da mulher um objeto de uso. E todo o Velho Testamento, o papel da mulher é um papel secundário. Em poucas exceções, a mulher era prestigiada. E agora vem Jesus e posiciona a mulher no devido lugar dela, como companheira do homem, como instrumento de Deus, como pessoa que pode e deve ser muito abençoada pelo Senhor. E agora, em João 20, vamos descrever que ela foi a primeira pessoa. Por que Deus fez isso? Por que Jesus fez isso? Porque Jesus trazia dignidade na mulher. Por exemplo, Maria Madalena, Joana e Susana eram pessoas importantíssimas no ministério de Jesus. Eram pessoas que tinham sido libertas de espíritos demoníacos, tinham sido curadas de enfermidades e eram pessoas nobres, algumas delas. E elas sustentavam o ministério de Jesus. Elas estavam onde Jesus estava o tempo todo. Ora, apoiando como guerreiras de oração, ora, custeando ela, Jesus e os apóstolos, e fazendo toda uma diferença. E agora na ressurreição, Jesus poderia muito bem aparecer para Pedro. Aí os homens iam se sentir os prediletos da história. Mas não, Jesus vai na contramão da história e se revela para uma mulher, qual? A pior de todas elas, que para dizer o seguinte: se houve jeito para Maria Madalena, há jeito para a gente também. Filho, seja honesto comigo. Filha, tem hora que a gente não pensa assim, mas não vai ter jeito para mim, eu nunca vou mudar nisso. É ou não é? Agora eu te digo, se Maria Madalena pôde ter sido mudada, por que nós não podemos? Se Maria Madalena foi transformada de uma prostituta para uma mulher santa, se ela foi mudada de uma pessoa que amava coisas erradas para ser alguém que amava uma pessoa correta, por que nós não podemos? A palavra de Deus diz: onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, amado, saiba disso, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Pastor, mas então eu preciso me tornar uma Maria Madalena para que o poder de Deus... Não, Jesus nunca pecou e foi agraciado por Deus. O que Deus quer dizer é o seguinte: quem caminhou muito errado pode viver muito correto, e quem não caminhou muito errado pode viver muito correto também. Pedro, por exemplo, não foi um prostituto, era um pescador, um simples operário. E agora eu quero trabalhar a intenção de Maria. Olha só, eu quero te deixar esse desafio no seu coração agora. Ela foi lá no túmulo, ela foi mais corajosa do que os apóstolos, presta bastante atenção, eles estavam enclausurados, presos com medo dos soldados, mas ela não quis saber, e ela foi até o túmulo, sabendo que tinha soldados, ela foi e enfrentou os soldados, ou enfrentou a opinião pública, podia morrer, mas não se importou, porque havia algo nela, que era mais importante do que a morte. Vamos ver? Olha só. João 20, versículo 1 diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E aí agora vamos pular para o versículo de número 10, que é aquela cena de Mateus 28. Ela participa daquele momento, imagino, porque a narração dá essa compreensão. E o versículo 10: os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Por quê? Depois dessa descrição, ela volta então, narra para os apóstolos: olha, o anjo me disse assim, que ele vai nos encontrar na Galileia. E aí ela vai contra isso para os apóstolos, volta
e fica no sepulcro, e depois os apóstolos Pedro e João vão até o sepulcro, tem uma visitação especial dos anjos, recebe uma mensagem, mas ela continua lá. Maria continua no sepulcro, porque o texto diz que eles voltaram para casa, mas elas ficaram. Porém ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu que 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Olha só, agora ela vê dentro do sepulcro 2 anjos. E ela olha, um na cabeça e um nos pés. Mas o que eu quero chamar a atenção é essa atitude de Maria. Os apóstolos ouvem das mulheres, vão lá ver no sepulcro, voltam para casa, se trancam de novo. Tomé vai embora. E ela está lá, ainda chorando, não sai de lá, permanece lá. Em outras palavras, ela sabe o que ela queria. Ela tinha algo no coração precioso. E é essa que faz a diferença de Maria para todas as demais pessoas nessa narrativa. Versículo 13. E eles perguntam: mulher, por que está chorando? Olha que coisa linda. Os anjos perguntam: mulher, por que está chorando? Por que está chorando, mulher? E ela responde: levaram embora o meu Senhor. O que ela está dizendo aqui? O meu maior tesouro arrancaram daqui. O amado da minha alma tiraram daqui. Eu vim vê-lo, eu vim perfumá-lo e tiraram ele daqui. Eu poderia dizer: vai para casa, mulher. Ela talvez diria: eu não vou. Esse era o lugar que ele estava. Eu quero ficar onde ele estava. Estão entendendo a lição do Espírito Santo para nós hoje? Olha o coração de Maria. Deus quer enviar anjos para destruir os túmulos da tua vida. Mas para isso, o seu coração precisa desejar o amado da sua alma. E não a bênção que Ele te dá, as mãos que Ele te socorre. Anjos de Deus serão enviados, sim, sempre, amados. Milagres de Deus acontecerão, sim. Deus faz chover sobre justo e injusto. Não se gabe de ser abençoado, abençoada. Tem gente que se sente os quindins de Deus, porque nasceu com um corpo mais bonito, que tem um rosto mais formoso, ou porque tem uma família mais afortunada, e porque tudo dá certo na sua vida. É a misericórdia de Deus, amado. Você não é melhor por causa disso. Eu quero te dizer como você tem usado isso. O que vale a pena para Deus é o que você tem no seu coração para Ele. Porque de repente Deus te abençoou tanto para você ser grato a Ele, para você dedicar sua beleza, sua riqueza, sua inteligência aos pés da cruz, e você se envaidece com todo o presente que Ele te deu. É como se Deus estivesse dizendo: filho, deixa de ser bobo, boba. Eu te abençoei para você abençoar, eu te abençoei para você me ver. E você está perdido nas suas vaidades e tolices. Você está perdido aí nas suas tarefas. Não foi para isso. Eu te abençoei para você me enxergar melhor. Eu te dei dons para você me contemplar. Eu te agraciei, te visitei para que você me engrandeça. Maria foi isso. Tiraram o precioso da minha alma. O meu tudo arrancaram daqui. Ó amado, se imagine dizer isso no seu coração com toda a sinceridade, essas palavras, não sendo palavras de Maria, mas sendo palavras suas. Eu posso ver Deus sorrir. Deus sorrir. Tiraram o meu Jesus, arrancaram o meu Salvador de mim. E os anjos sorrindo. Ah, Maria, arrancaram nada. Você não sabe da melhor parte. Amado, como eu amo ver pessoas que dão para a obra de Deus uma relevância tão grande para Deus. Deus é tudo para ele e para ela. Deus é o tudo que existe.
Eu quero fazer uma ilustração viva com a vida do rei Davi mais uma vez. Irmão, Davi era rei, poderoso, tinha um reino, soldados, riqueza, poder, sabedoria, dons, mas nada disso ofuscava o amor dele pelo pastor supremo dele. Quando ele se colocava diante desse pastor supremo, ele dizia: sou pobre e necessitado. A tua graça, o teu amor, o teu poder é maior do que tudo para mim. Querido, quer que os túmulos da sua vida sejam abertos um por um? Peça nessa noite ao Senhor, dá um coração como o de Maria, dá um coração como o de Maria Madalena, que busca Jesus acima de tudo. Talvez você está trabalhando tanto na igreja para fazer com que os outros te vejam. Deixa disso, filho, isso chama-se ativismo. E talvez você é daquele que não faz nada na igreja e diz: eu não me importo. Também deixa disso, filho. Nós servimos a Deus através da nossa irmandade. É impossível eu amar a Deus quem eu não vejo se eu não amo o meu irmão que vejo. Eu demonstro o meu afeto ao meu Deus invisível, derramando o amor dele sobre o meu irmão visível. É impossível ser um crente piedoso sem ter obras de amor. Mas eu posso, muitas vezes, em nome das obras, me envaidecer e se esquecer desse amor ao Deus grandioso e inverter os papéis. Maria dá um exemplo aqui de temperança, de intimidade, de profundidade. O texto não diz, mas eu imagino os anjos sorrindo. Ah, Maria, a melhor parte está por vir, Maria. E aqui, quero te fazer a mesma pergunta. Mulher, por que está chorando? Irmão, por que você está chorando? Qual seria a sua resposta? Bem-aventurado aqueles que nessa noite podem dizer: retiraram de mim o meu Senhor. Retiraram de mim os meus dons, ou retiraram de mim as minhas obras que eu faço. Caí, errei e agora estou aqui sem fazer a obra de Deus. Retiraram de mim a presença do Espírito Santo. Retiraram de mim a grandeza de servir ao Evangelho no primeiro amor. Retiraram de mim. E eu posso ver os anjos sorrirem para todos nós. Mas a melhor parte não é essa, porque olha só o que diz. O anjo responde para ela ainda no versículo 13. Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Versículo 14. Nisto ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Agora vem mais alguém. O anjo pergunta, como se não bastasse ver anjo. Vê 2 anjos, irmãos. 2 anjos. Poxa, que já é demais. Ainda vem e aparece Jesus. Só que ela não conhece que é Jesus. E aí o versículo 15 diz: disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Aleluia. Mais uma vez, mulher, deixa eu ouvir mais uma vez de você. Eu ouvi há pouco, porque eu sou Deus ressurreto, e eu vi que você diz para os anjos, mas eu quero ter o prazer de ouvir de novo. Quem você está procurando? E por que você está chorando? E aí ela responde, pensando que fosse o jardineiro. Nota bem, hein? Ela está num cemitério, e no cemitério ela não vê um coveiro, ela vê um jardineiro, hein? Olha o coração repleto de esperança. Ela não vê osso, caveiro, cruz, ela vê flor, sente cheiro de flor. O coração dela estava marcado de esperança, amados. Ela vê um jardineiro logo cedo. Ela vê alguém especial. Sabe por que o coração dela era especial? Quando o nosso coração é especial, a gente não vê um coveiro, a gente vê um jardineiro. A gente não vê um problema, a gente vê uma oportunidade. A gente não vê um pecado, a gente vê uma lição que Deus nos dá para a gente dar meia volta por cima. Quando o nosso coração
é um coração realmente mudado. A gente não vê destruição, a gente vê uma construção. E aí, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Me fala aí, jardineiro. Me fala, eu quero o meu Jesus. Olha que decisão na alma. Lembre-se, amado, que eu falei há pouco, os soldados queriam matar quem fosse lá, o túmulo estava aberto, poderia a qualquer momento vir mais soldados e decapitar todo mundo, porque Pilatos tinha mandado, coloque guarda, porque os Caifás e os saduceus e fariseus falaram: olha, vai que de noite alguém entre lá e dê sumiço no corpo e vão dizer que realmente ressuscitou, então põe a guarda lá. Ela sabia de tudo isso, era notório que era um lugar de perigo, mas ela não estava nem aí, porque o coração dela pulsava pelo amado da vida dela. Ô jardineiro, me conta aí, me fala aí, eu vou pegar. Irmão, o texto não diz, mas eu não consigo imaginar outra cena senão Jesus não sorrindo. Eu não consigo imaginar uma cena senão Jesus se deliciando de ouvir essas palavras. E aí veio a resposta. Jesus lhe disse: Maria. Aquela voz do pastor supremo: Maria! Ó irmão, quando o seu coração for um coração que busca o Nazareno acima de tudo, ele vai citar o seu nome. Mas ele vai citar o seu nome como no anúncio dizendo: olha, eu já mandei meus anjos abrir os túmulos. Eu já mandei meus anjos trazer a resposta. Eu já mandei meus anjos aterrorizar os descrentes. E eu já mandei o meu anjo derramando sobre você sinais de vida, porque eu estou sobre você. Citando o seu nome. Citando o seu nome. Somente o seu nome. Nessa noite Deus quer abrir os túmulos, transformar os lugares mais escuros da sua vida. Faça como Maria, vá atrás do amado da tua alma, enfrente os obstáculos. E aqui ela diz: voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. E aí ela já quis segurar em Jesus. Ele disse: não, ainda não fui para o Pai, vai para os meus apóstolos e conte a ele tudo aquilo que eu vou te falar. E aí ela foi cumprir a sua missão. Meu amado, o domingo da ressurreição para nós é um domingo onde o nosso Deus eterno abre túmulos e mais túmulos e mais túmulos, mandando anjos, mandando respostas, transformando pessoas e marcando a vida daqueles que o amam. E aqueles que não o amam, Deus até aterroriza-os, para que, quem sabe, eles sejam salvos pelo terror. Como vai o seu coração? Você tem tido em Jesus o maior tesouro da tua vida? Jesus é o teu tudo? Os teus tempos mais preciosos você gasta com Ele? Ou você gasta com futilidades? Ele é aquele que recebe as palavras mais lindas da tua alma e os desejos mais profundos do teu coração? Ou há outros ídolos que nessa noite Deus precisa cortar? Maria nos ensina o poder de uma vida pecadora sendo regenerada, de uma vida endemoniada sendo santificada e de um coração escuro transformando-se num coração loucamente apaixonada pelo Filho de Deus. Isso é ressurreição. É Deus limpando os túmulos da nossa alma. Nessa noite eu quero te desafiar nessa reflexão e pedir junto com vocês para que a gente ore agora. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Gostaria de chamar os músicos aqui à frente. E quero, em nome de Jesus, que você pense agora quais são as áreas da sua vida que são como túmulos. Áreas da sua vida que você já sabe que lá dentro só tem esqueleto, vermes, carniça.
soldados trancando a frente desse lugar, e todos quando falam com você dizem, aí não tem mais jeito. Mas eu quero te desafiar a você olhar agora para o seu Jesus, que diz, tudo é possível ao que crê, tudo é possível ao que crê. Olhar para ele e dizer, Jesus, manda teus anjos, porque se o Senhor ressuscitou dentre os mortos, e esse é o maior milagre sobre todos, um dia então o Senhor pode mudar o meu parente, pode mudar o meu coração, pode curar essa minha ferida, pode tratar dessa minha dor, pode fazer algo novo. Manda os teus anjos, manda os teus anjos. Eu te convido a orar agora, amado. Comece a orar pelos túmulos que têm te aterrorizado, que têm te assombrado, que têm levado fantasmas e mais fantasmas a te aterrorizar. Peça agora a Deus, peça, Deus, em teu nome. Manda os teus anjos com terremotos, com anúncios proféticos, fazer uma diferença maravilhosa. Porque eu creio que se o Senhor ressuscitou, o Senhor pode resolver esse meu problema. E em segundo lugar, eu quero te desafiar a dar um passo mais além, o passo de Maria, de alguém que não só viu o anjo, mas viu o Raboni da sua alma, o amado da sua vida. E mesmo no abandono dos apóstolos, continuou ali, porque o que ela mais desejava não era a liderança dos homens, mas era a liderança do seu Cristo. E ela foi contemplada como a primeira pessoa a ver o Filho de Deus ressurreto. Peça para Deus derramar no teu coração esse amor sobre Jesus, acima de tudo. Peça para Deus colocar na sua alma esse desejo de fazer a obra dele acima de tudo, como Maria fez, de enfrentar o medo, a dor, de enfrentar o terror e de dizer, eu vou te encontrar, Jesus, eu vou te encontrar. Enquanto o ministério de louvor canta esse hino, vai orando agora, vai orando, vai se colocando diante de Deus e vai apresentando as suas dificuldades e pedindo, porque eu quero crer que nessa noite o Senhor envia os anjos trazendo respostas, abrindo túmulos, ressuscitando o teu problema e livrando de um problema numa bênção e mudando o seu coração. Vai orando, igreja, vai orando. Se você sente vontade de se ajoelhar, se ajoelhe, mas clame o amado da sua alma.